você está no Tanque Cheio, o podcast da Academia Corporativa Ali. E nós estamos aqui dando continuidade à minissérie sobre inspeção e manutenção de equipamentos nos postos de serviço. Bom, eu estou aqui com um especialista, que é o Jonathan Rocha, que é o CEO das Soluções Rocha e que conhece muito desse assunto, desse mercado, do nosso segmento, e eu tenho certeza que vai contribuir muito para você, revendedor, a ter cada vez mais o seu negócio mais seguro. E também, ao mesmo tempo, né, esse conteúdo aqui acaba treinando o seu time para que você possa manter as suas instalações cada vez mais com esse olhar de prevenção. E hoje nós vamos falar sobre equipamentos para proteção ambiental. Nós finalizamos o nosso conteúdo informando que ainda tinha alguns pontos ainda para observar, como bicos, mangueiras, né, e que são extremamente essenciais, que estão ali no nosso dia a dia e que a gente não podia deixar de falar. Então, bora começar? Tudo bem, Jonathan? Tudo bom, cara. Obrigado pelo convite. Estou muito feliz de poder continuar com esse assunto, que é extenso, né? Ou seja, um podcast não tinha condições de terminar. A gente vai ter sucinto no outro, tá? Apesar de ter um conteúdo muito vasto, a gente tentou colocar aquilo que o revendedor pode fazer de fato no dia a dia. Mas daria para poder estender até um pouco mais o assunto. Mas hoje, esse é o segundo episódio, para mim ele é muito importante, porque existem equipamentos no posto de combustíveis que estão lá exatamente para prevenir danos ambientais. O posto de combustíveis, como está previsto até na própria deliberação normativa, a DN, né, que fala sobre posto de combustíveis, classifica como uma atividade potencialmente poluidora. Uhum. Vamos observar, ela não é poluidora, ela tem um potencial de. E quando que esse potencial aumenta? Quando que esse risco aumenta? Quando eu não tomo conta dos equipamentos que estão lá exatamente para proteger o meio ambiente. Então, quando eu não protejo, quando eu não verifico, quando eu não vistorio, quando eu não tenho esse cuidado com os equipamentos que estão lá para proteger, aí sim eu coloco em risco o meio ambiente, aí eu me torno uma atividade poluidora. E não é o que a gente quer. A gente tem que preservar o meio ambiente, tem que preservar o lugar que vivemos, temos que ter uma atividade econômica sustentável. E é totalmente possível que o posto de combustível seja sustentável na sua operação. E precisamos aqui hoje poder falar um pouco sobre os equipamentos que a gente pode prevenir, que a gente pode evitar algum dano ao meio ambiente. Bacana, Jonathan. A gente que agradece, né? Porque quando você vem aqui, sempre o conteúdo ele é extenso, mas ele é muito rico, né? E principalmente esse assunto que a gente tem batido tanto nessa tecla, que segurança tem que vir em primeiro lugar. Então, para a gente começar aqui o nosso conteúdo, vamos começar pelas bombas, né? O que você podia falar sobre essa questão de proteção, de segurança, de prevenção das bombas, das mangueiras? O que você pode... E que tem esse link com o meio ambiente, que é a pauta, né? A pauta principal desse podcast. Total. Porque a bomba é a parte que o revendedor, né? Que o frentista tem acesso, né? Tá na parte superficial do poço, a parte acima da superfície. Vamos passar um pouco abaixo também. Vamos falar um pouco de cima primeiro. A mangueira, vamos começar por ela, tá? Tem uma série de normas para ela ser instalada, para ela ser confeccionada. Uhum. Então ela tem normas técnicas para ser confeccionada. O produto que ela é feito, a forma que ela tem que trabalhar, enfim, tem a pressão que ela suporta, tudo isso é previsto em norma. Para o revendedor, o que importa? O que ele tem que observar? Primeiro, tem validade? Se não definida pelo fabricante, ela não tem validade específica em norma. Então, vamos voltar. Se o fabricante tiver escrito no manual do equipamento que tem validade de X anos, ok, paciência, tem que trocar. Mas não tendo essa validade, eu vou observar o estado de conservação do equipamento. Como assim observar o estado de conservação? São inspeções visuais óbvias. Olha, uma mangueira rachada, cheia de rachadura. Uma mangueira rachada, ela não está no estado de conservação ideal. Seria ideal substituir a mangueira. Não tem como recompor aquilo, tem que substituir. Eu já vi aquela que tá aparecendo até aqueles ferrinhos assim já, sabe? Parece que é aquela cobra que tá trocando a camada. Não, é igual pneu careca, né? Que dá até faísca no chão. Pois é, não dá. Eu não tô lidando com um equipamento simples, né? Um equipamento robusto, complexo e que pode gerar um risco muito alto. Então, não pode. Essa aí já vi também. A gente vê cada coisa muito legal quando ele roda. Legal, assim, entre aspas, né? Perigosa, né? É interessante. Outro ponto também em relação à questão de aquela inscrição da portaria que define a sua aplicação. Aquela inscrição, cara, tem que estar legível. Se ela não está legível, a mangueira não pode ser utilizada. Uma inspeção da ANP, ela pode autuar o posto porque ela não contém a inscrição da portaria nela. Uma sugestão que eu dou é o seguinte: existem algumas mangueiras vendidas no mercado hoje que ela tem inscrição em baixo relevo.
Então ela tem uma durabilidade maior, não depende daquela tinta que fica nela. Apesar do que, aquela tinta é muito boa, tá? Ela dura bastante. Mas, em baixo relevo, eu não fico dependendo dessa tinta que fica na mangueira para poder ter uma durabilidade da mangueira, porque de acordo com o uso, ela poderia até ter uma vida útil maior. Se um poço tem um fluxo menor, e ela às vezes não tem por conta da inscrição somente, está impecável, mas a inscrição não tem, eu tenho que substituir. Outro ponto que eu observo também em relação a deformações. Deformada, amassada, algo do tipo. E para isso chama atenção o pessoal não deixar, por favor, a mangueira na pista, né? A gente pede para não deixar, porque pode sim danificar a mangueira. Então, depois de utilizar, fazer o abastecimento, enrolar a mangueira, colocar naquele suporte, geralmente fica nela, ou então na própria bomba, deixar ela suspensa ou na ilha, enrolada na ilha de abastecimento, aquela parte maiorzinha da pista. Na pista, o carro passa por cima, pode deformar o equipamento, deformou a mangueira, você perde a mangueira. E um ponto interessante também em relação ao seu comprimento. O comprimento máximo da mangueira tem que ser de até 5 metros. Eu conheço postos que têm mangueiras maiores do que essa, mas tem autoração expressa. Por exemplo, tem postos que ficam à beira de rio, que abastecem embarcações, eles têm permissão expressa, né, para ter uma mangueira maior. Mas fora isso, mangueira de no máximo 5 metros de comprimento. Lembrando que, muito cuidado ao revendedor que de repente compra equipamentos importados. Não tem nenhum problema, tá? Em relação a isso. Mas observar se as dimensões estão sendo obedecidas, porque essas normas não são obedecidas em qualquer lugar do mundo. Então, são específicas brasileiras, então tem que saber se elas estão obedecendo claramente ao que está sendo seguido no Brasil. Isso eu tenho mais conhecimento, tá, cara? Eu não vejo muito erro nesse sentido, não. Fora a inscrição dela, que tem aquela inscrição que apaga, que eu vejo muita mangueira velha no posto, mas fora isso eu não vejo muitos erros nesse sentido. O que eu vejo é erro em conexão. Tem gente que coloca aquela fita, aquela que você usa para poder colocar chuveiro. Fita isolante? Não é isolante, não é a outra. É a veda rosca. Veda rosca. Coloca veda rosca na conexão. E não pode. Eu não posso usar veda rosca. As conexões são conexões específicas, eu não posso colocar veda rosca, eu não posso colocar esse tipo de produto para fechar as mangueiras. Então eu vejo o erro em conexão. Mas a mangueira em si, eu percebo até que o pessoal tem zelado bem fora, de novo, a parte dessa veda rosca. Eu vejo às vezes também da inscrição. Que mesmo apagada a pessoa continua utilizando e incorre risco. Uma ação fiscal pode autuar o posto porque não tem inscrição, condena a mangueira. Além de condenar a mangueira, tem que trocar, ainda tem a questão da multa que ele pode sofrer. Bacana. E já que você está falando de mangueira, a gente sabe que é muito importante os postos instalarem aquela válvula breakaway, né? Não sei se todos tem, né? Então você me diz, você que anda aí o Brasil afora, mas assim, queria que você explicasse o que é esse conceito, né? Porque às vezes tem revendedor que tá começando agora, ou não sabe, ou não tem, para ele se adequar. E o que você poderia falar sobre os pontos de segurança dessa válvula? Explicando um pouquinho sobre ela, você pediu, e eu acho interessante mesmo falar, o óbvio tem que ser dito, e pode ter um revendedor recente, tá chegando agora. O breakaway, para que ele serve? Aquela mangueira que fica no posto, a mangueira de abastecimento, a própria Karen falou, dá pra ver o ferrinho. Aquele ferrinho é um cabo de aço. Então, se de repente o bico fica engatado no carro do cliente e por algum motivo, inadvertidamente, ele arranca o carro, aquela mangueira não rompe. E quando ela não rompe, o que ela faz? Ela traz a bomba junto. Eu já assisti um acidente assim. E que acontece com frequência, tá? É mais do que você imagina. Então, quando ele puxa a bomba, hoje não, por causa do breakaway, na verdade, mas tem vários materiais na internet, você vê bastante. Quando ele puxa a bomba, se ela tá fixa ao solo, ela vai trazer essa bomba e vai danificar o bloco da bomba. Então você pode ter um dano a um equipamento que custa mais de R$50 mil, que é a bomba de abastecimento. Já é um problema. Mais do que isso, pode ocorrer vazamento de combustível na pista. E é por isso que a válvula breakaway foi considerada como obrigatória há alguns anos atrás. Porque o que ela faz? Eu coloco ela entre a bomba e a mangueira, uma válvulazinha que fica desse tamanho mais ou menos. O que ela faz? Quando acontece acidente, de repente do motorista do carro arrancar o carro, ele deixa a mangueira ir embora e ele trava o fluxo de combustível aqui. Então da bomba não sai e a mangueira vai embora. O que cai na pista é o combustível que está na mangueira. Então cai ali uns 2 litros de combustível no chão, dano menor, e resolve o problema. E mais, você não perde o equipamento, ou seja, a bomba não tomba. Sabe o que acontecia, Karen, que eu via bastante? O pessoal não fixava a bomba no chão. A bomba ficava balançando. Se você pegasse uma bomba antiga, hoje eu vejo ainda, tá? Tá errado isso, gente. Vamos ficar atentos quanto a isso. Se você balança a bomba, você vê que ela tá solta. Ela não tá fixada no chão. Por que isso? Porque se o motorista arrancasse com a bomba, ela tombava e não prejudicava o motor. Só que ela tombava em cima de quem?
Do frentista, do carro, da pessoa. Então, eu vesti um santo e desvesti o outro. Então, protegi o equipamento, mas colocava em risco quem estava embaixo, do lado da bomba, né? Então, por esse motivo, é obrigatório que ela fique fixa. E o breakaway só funciona quando a bomba fica fixa ao solo. Porque aí tem a resistência, ela rompe, a mangueira vai embora e a válvula fecha. Tem 2 tipos de breakaway, tá, cara? É bom falar sobre isso também. Tem um breakaway que ele é descartável, digamos assim, ou seja, depois que ele tá rompido, você troca por outro, e tem um breakaway reutilizável, tá? Tem os 2 tipos. Aí o revendedor escolhe qual tipo que ele vai utilizar mais, qual que vai ter mais acesso. Particularmente, eu prefiro o breakaway que ele é descartável. Eu vejo mais segurança nele, eu vejo mais durabilidade, enfim. Nem sempre a conexão, de acordo com a forma que ele sai, ele vai funcionar corretamente, bonitinho quando você volta. Eu tive alguns pontos nesse sentido, mas de acordo com o fabricante, de acordo com o vendedor, você vai escolher qual a melhor forma de trabalhar no seu posto. Às vezes você tem uma experiência diferente. A minha experiência não foi muito boa com o reconectável, mas o que é descartável funciona muito bem e atende muito bem ao que a norma pede. Onde que é obrigatório usar, cara? É bom saber sobre isso também, tá? É obrigatório na gasolina. Gasolina não tem nem conversa, tá? Por quê? Porque a gasolina tem benzeno. Então, um dos motivos que o fiscal exige a presença do breakaway é para poder combater esse derramamento de combustíveis. E ao combater o derramamento de combustíveis, eu previno essa presença do benzeno na atmosfera, a contaminação do frentista. Mas os meus consultores, pelo menos, né, o pessoal que trabalha na minha empresa, e eu percebo vários profissionais acompanhando, a gente recomenda que você coloque em todas. Por quê? Porque quando a mangueira fica presa, eu não tenho só o risco de cair a bomba. Essa mangueira, quando ela volta, é como se fosse um estilingue. E a ponta dela é de metal. Um posto que eu trabalhei, quando eu era gerente, essa mangueira voltou. Ela pegou na perna do funcionário. E ela fraturou a perna do funcionário. Então ela volta muito forte. Mais do que isso, ela pode passar uma rasteira no funcionário, porque ela tá no chão, ele estica, ele joga o funcionário no chão. Então, por N outros motivos, o breakaway ele é muito interessante ser instalado, tá? E aí vamos falar sobre a manutenção dele. Primeiro, conexão de novo sem via da rosca, tá? Uma conexão correta. Ele tem que estar também sem marejamento, não pode estar vazando, tem que observar isso. E o breakaway, alguns deles têm inscrito no seu equipamento validade. E o pessoal às vezes esquece de ver a validade. Já encontrei breakaway com validade aí vencida com mais de 2 anos para trás. E tá com breakaway com validade. Ela é bem extensa, tá? Tem validade de 5 anos. Então, mas eu vejo alguns equipamentos ainda que estão com validade vencida e o pessoal não observa e acaba passando batido. Então tem que observar, além de tudo, a validade do breakaway. Ela tem que estar inscrita no equipamento. Quando não está inscrita, você verifica com o seu fabricante se por uma acaso tem alguma validade. Tá? Caso não tenha, ok, mas se tiver validade, tem que cumprir a validade do equipamento. Isso são observações básicas sobre o breakaway que estão nos postos de combustíveis. Tá, e ainda pegando aí essa mangueira e tal, aí tem o bico. Tem alguma observação sobre os bicos em relação à questão de segurança? Tem. Várias. O bico de abastecimento, ainda mais relacionado ao benzeno, tá? Ele tem algumas atividades que hoje são muito obrigatórias. Por quê? Eu preciso possibilitar ao funcionário, ao vendedor de pista, que ele arme o bico e se afaste da bomba. Por quê? A pluma de contaminação, a nuvem de contaminação, ela vai estar naquele ambiente ali, ó. Então a gasolina fica ali 1,20 m de altura, ela chega a 1,20 m de raio, ou seja, de raio de atuação. Então se eu consigo armar o bico, né, o gatilho dele armado, e afasto da bomba, eu tiro daquela zona intensa de vapor de combustíveis. Lembrando que o benzeno, ele contamina a pessoa não somente pela via aérea, também contamina pela via cutânea. Então se eu consigo, olha as prevenções, cara, tem muita prevenção no posto. Sim. Eu tenho o bico que vai desarmar automaticamente, então eu posso afastar. Eu tenho a luva química, né, que é aquele creme que eu uso protetor para pele que cria uma barreira física do combustível. Então eu consigo me proteger. Eu tenho que operar corretamente. Então quando eu armo o bico, eu armo e me afasto. Observação importante. Eu sei que tem carro que não pode fazer isso, tá? Uno não dá pra fazer, que se você afastar o bico cai. Renegade não dá pra fazer, que se você afastar o bico cai. Então, vasilhame de emergência também não pode afastar. Moto também não tem como, ok. Mas todo veículo que eu puder afastar, eu armo e afasto. Então o bico ele tem que desarmar automaticamente. Então a primeira observação importante é verificar se ele está desarmando sozinho e se não tiver, substituir imediatamente. Principalmente da gasolina, tá? Então se o da gasolina der defeito, trocá-lo
imediatamente. Se for o caso, tá substituir. Pega o do bico do diesel que tá funcionando, coloca nele, coloca o do diesel lá provisoriamente quando você repõe esse equipamento, porque na gasolina, por conta do vapor do benzeno, é lá que é muito importante que o bico funcione perfeitamente. O ideal seria até eles já terem alguns bicos reservas, né? Obrigado, Karen. Porque, assim, acaba que o bico, ele, como tá o tempo todo utilizando, a probabilidade dele dar um problema é grande. Porque é o desgaste mesmo, que pode acontecer também naturalmente, né? Então precisa, talvez ter ali alguns ali de backup para que numa situação como essa ele vai lá e troca, enquanto ele coloca o outro para manutenção, né? É bom trabalhar com quem já esteve no posto, né? Falar com quem já esteve lá é diferente. Exatamente, na verdade tem que ter. É operação de trabalho, é igual a sua ferramenta de trabalho. Eu tenho que ter um backup. Uhum. Eu, quando vou dar treinamento, por exemplo, quando eu viajo aí, eu tenho o projetor, mas no escritório tem outro. Então, se der algum problema, eu já tenho outro projetor para poder utilizar. Então, você ter um backup daquilo que é a sua principal ferramenta de trabalho é importantíssimo e tem que ter, concordo. Mesmo que a durabilidade seja alta. Existem fornecedores hoje, Karen, que prometem bicos com mais de 100 mil ciclos, ou seja, mais de 100 mil utilizações, né? Uhum. Mas isso também, voltando à questão do bom senso, depende. Depende da forma que eu utilizo, depende do volume de combustível que vai ser transitado para aquele bico, depende da conservação, se fica exposto ao sol, se não fica, se eu fico, se está bem conectado, se não está. O combustível também, de acordo com o combustível, pode variar com o tipo de combustível que eu vou utilizar, então é importante mantê-lo sempre em observação constante. Uhum. E esse desarme automático pro frentista é muito importante. Quando vai completar o tanque, ele chega, ele consiga desarmar para ele poder operar, então é valioso que ele tenha esse serviço. Lembrando que bico com desarme automático agora é obrigatório, pelo ponto de vista de segurança do trabalho. Então, a 1109, né, que foi substituída pela 10.121, salvo engano, que é a portaria que substituiu a 1109, ela tem preconiza essa questão de ter bicos com desarme automático. Então, não é só bom senso, não é só para segurança. Também tem uma norma que exige que os bicos do posto de combustíveis sejam automáticos. E ela não fala sobre os bicos da gasolina. Ela fala os bicos. Então, são qualquer bico. Gasolina, etanol, diesel, aditivado, comum, não importa, S10, S500, todos têm que estar com o bico com desarme automático. E é importante eu verificar isso, tá? Então, importante verificar no bico. Se tem vazamento, se está marejando, e se tem algum tipo de... você está desarmando sozinho quando necessário. Esse é o resumo do bico de abastecimento. Tá. E aí, Jonathan, assim, debaixo da bomba tem o SAMP, né? O filtro também de diesel tem SAMP, enfim, tem SAMP em vários lugares no posto. No último episódio até você falou um pouquinho e tal, mas traz um pouquinho com esse viés ambiental, né? Da importância, né? Por que disso? Se tem que ter se tem algum ponto ambiental ou de manutenção em relação aos SAMPs. A gente falou, na última vez, a gente falou sobre SAMPs, né? Só que é importante frisar agora a proteção ambiental. Eu falei lá no viés trabalhista, no viés de equipamento, né? Para que serve? Sim. Vamos lá. Onde tem SAMP? Todo lugar que tem conexão para combustível, eu vou ter um SAMP. Então eu vou ter SAMP na boca de visita, aquela tampa grandona que tem no posto, bem pesada inclusive, que fica na pista do posto. Na pista não, fica na parte do pátio, né? Geralmente próximo de onde fica instalado o tanque. Dentro daquela boca de visita eu vou ter as conexões que ligam do tanque e vão até as bombas. Então, como eu tenho conexão, ali eu tenho o SAMP. Relembrando, o SAMP nada mais é do que uma bacia. É uma baciona que eu vou armazenar o combustível. Então tem na boca de visita. Eu também tenho nas bocas de descarga. Quando eu vou descarregar o combustível, eu tenho uma boquinha, um SAMP pequenininho. Ali o nome técnico é spill container, Sim. câmara de respingo. Mas é um SAMP. Também é uma forma de armazenar o combustível caso respingue. Eu vou ter nos filtros, vou ter nas bombas. E acho que tiver alguma conexão no meio do posto, que não pode ter mais, a linha ecológica, né? Ela tem que ser integral, tem que ser una, né? E tem também nos próprios tanques, né? Sim, sim. E quando você abre aqui, você tem aquela tampona. É a boca de visita. Aquela boca de visita. Sim. Tem o pequenininho, né? Descarga. Que é da descarga. Isso, no filtro, e na bomba. Então, esses são os SAMPs. E na caixa separadora tem
Não, a castradora não, porque a castradora é plástica, né? Já é uma própria... Ela é feita, inclusive, vou falar dela daqui a pouco. Temos você falado que também é um equipamento. A castradora não pode ter vazamento, né? Tem que estar impecável. Então, esses samples, o que eu tenho que falar um pouco sobre eles? Da parte ambiental. Eles são uma figura muito importante. E como eles ficam abaixo da nossa vista, eles são muitas vezes negligenciados. O pessoal não observa o que tem lá dentro. Então é importante abrir por 2 motivos. Primeiro, porque eu vejo se tem algum vazamento. Eu consigo identificar algum problema que está acontecendo. Ele é um sintoma que tem algo errado. Tô batendo meu LMC de repente lá e tá faltando, sei lá, alguns litros. O que tá acontecendo? Dá uma olhadinha no SAMP. Dá uma olhadinha na boca de visita. Já teve um caso de eu encontrar dentro da boca de visita no posto de combustíveis 3 palmos de água. E eu olhei aquela água assim e falei, gente, água? Mas tá clarinha, sabe? Tava bem bonitinha a água. Aí deu uma curiosidade de ver o que era. E ainda bem que a gente cumpre norma de segurança, né? Então a gente não desce nessa boca de visita com o celular no bolso, com nada, porque é um ambiente que tá com risco de explosão, sempre tem. E aí quando eu peguei uma amostra dessa água para ver o que era etanol. Então tinha um vazamento. Então, ou seja, um sintoma, né, que não tinha se atentado a isso. Tava dando diferença no NMC. Então ele tava com diferença no NMC para baixo, ou seja, tava faltando combustível, e eu tava lá com 2, 3 palmos de combustível dentro do SAMP da boca de visita. Então, observar esses sintomas é muito importante para a gente poder ter esse cuidado com o combustível. Então tem que estar seco, sempre muito seco e sempre bem instalado, sem furo, sem nada colocado nele. Ele tem que estar intacto, íntegro, tá? Sem rachadura. Isso. É importante observar isso muito, muito, muito claramente. A instalação da boca de vidro, por exemplo, né? Se for um lugar que chove muito e tal, tem pessoal que coloca ele um pouquinho mais alto, você vai perceber que ele não tá rente ao solo. E tem tipo uma ondinha pra cima, pra quê? Pra água não acumular em cima daquela tampa. Então a água escorre, não fica em cima também, evita que caia água dentro daquele recipiente. São alguns detalhes interessantes relacionados aos SAMPs de qualquer um. Boca de visita, spill container, o de filtro e o de bomba. E o tanque de óleo queimado, eu fiquei na dúvida se ele tem ou não, ou se é uma bacia de contenção, se é, enfim. O look, né, que o pessoal coloca o tanque para colocar óleo queimado, né? Óleo lubrificante usado, contaminado. Ele segue preconiza o mesmo item de um tanque de abastecimento. Então tem que ter o mesmo cuidado relacionado ao tanque de abastecimento. Então tem o monitoramento tem que ser feito, a verificação, mas ele é mais ligado ao tanque. Como ele tem a boca também, que é o acesso por cima, eu também tenho o SAMP na parte de cima dele também, eu tenho que observar esse SAMP lá do look, bem lembrado inclusive. Como eu disse, é bom trabalhar com quem já teve no cenário, que vai lembrando que está esquecendo. E o respiro, né, e ficar bem claro, né, que às vezes a pessoa fala, o suspiro, já não é suspiro não, é respiro. O respiro, né, dos tanques, o que você pode falar sobre eles? O respiro, o pessoal, a instalação do respiro, Karen, ele é até bem feito, sabe? Eu não costumo ver instaladores que colocam o respiro errado, não. O pessoal sabe como é que faz. Mas depois de instalado, claro, o empreendedor vai melhorando o empreendimento, né? De repente ele faz o posto e fala, poxa, vou fazer uma loja de conveniência ali, do lado do respiro. Tem tudo bem, se o projeto aceitar, se o projeto aprovar, tudo bem, mas onde sai o combustível, o vapor do combustível lá em cima, num raio esférico de 1,5 m, não pode ter nada. Agora eu vou lá, raio esférico. Eu tenho a pontinha dele em cima onde sai o combustível. 1,5 m para frente, para trás, para cima, para baixo, para um lado e para o outro, não pode ter nada. Então pensa que está no meio da bola de futebol, que tem 1,5 m do meio dela até a extremidade da bola. Nessa esfera, eu não posso ter absolutamente nada. Nenhuma intervenção, nenhuma instalação, parede, nada. Então, eu tenho que lembrar disso. Então, se eu for construir uma coisa perto dele, eu tenho que lembrar de ou subir, ou mudar a posição, porque não pode ter nada em volta dele. E é o que eu vejo de errado. O pessoal, às vezes, vai colocar o respiro e coloca, cria uma parede que fica do lado aqui. Não pode. Eu tenho que ter um distanciamento mínimo de 1,5 m de qualquer lado que tiver do respiro. Então isso tem que ser muito bem observado, tá? Tem também as questões de altura, distância, mas isso, igual eu falei, eu percebo que a instalação é feita adequada. São as adaptações feitas depois que fazem com que o revendedor caia em erro. Começa a colocar a instalação muito próxima e acaba danificando ou prejudicando essa proteção que ele tem que ter. Afinal de contas, ele é combustível. Imagina eu colocar uma sala comercial do lado do respiro. Já encontrei, tá? Encontrei um restaurante assim. Meu Deus. Ele subiu um restaurante e colocou o dreno, e o pior, tinha um exaustor que mandava o vapor do combustível para a cozinha.
E a cozinha cheirava a gasolina, de vez em quando eu não sabia por quê. Quando mudava a temperatura, dava cheiro quando foi mais quente, né? E é uma região quente, eu vou até dar um spoiler, é norte de Minas. Surgiu esse vapor e jogou. Eu falei, meu Deus, peraí, tá errado. Então, subiu 1,5 metro. Já passou, não, foi mais. Subiu uns 3 metros. Subiu, já ficou acima da cobertura, jogando por cima. Sem mistério, não tinha nenhuma dificuldade, mas é importante observar esses detalhes em relação ao suspiro. Uma inspeção visual te ajuda nisso. Um checklist para poder verificar se por um acaso você está obedecendo isso ou não. Muito importante. Bacana. E os tanques, né? O que você tem a dizer em relação à questão de segurança e principalmente voltada para as questões ambientais? O ATG agora é obrigatório, né? Que é a medição automática dos tanques. Então, o primeiro ponto é esse. Particularmente, Karen, Mas quando você fala isso, assim, já tem fiscalização, o povo já tá todo mundo... O que você vê por aí? O povo tá enquadrado? Eu já vi dificuldade em renovação de licença para quem não fez. Porque a legislação foi muito clara. Tinha um período para instalação, e se você não instalou até aquele período, na renovação da licença você teria que instalar. Uhum. Então, já tive vendedor que pagou para ver, e quando foi renovar, não conseguiu. Primeira instalação. Então, ficou irregular durante um tempo até conseguir instalar. Então, o ATG... eu vou até tirar da fiscalização. Não vou nem falar muito de fiscal, sabe, Karen? Uhum. Eu acho o seguinte, na era da informação, eu não ter a exatidão do meu estoque na palma da minha mão não faz muito sentido para mim. Uhum. Eu acho estranho. Então, teve um revendedor que falou isso comigo, um dono de posto. Eu falei com ele, não, tá obrigatório. E ele falou, Jonathan, por que você tá discutindo isso no grupo aqui de revendedores, né? Que é o grupo interno dos meus clientes. Eu falei, porque tem pessoal que não tá querendo colocar. E falou assim, Jonathan, não faz sentido. Eu tô em qualquer lugar do país, eu tô na minha casa, eu sei exatamente quanto tem no meu estoque. Uhum. Eu sei o que tá acontecendo de forma clara e inequívoca no meu empreendimento. Isso pra mim é muito valioso. Então, informação é valioso. De fato, eu concordo com ele. Revendedor Ali, tá? E ele falou comigo assim, realmente, Jonathan, obrigatório ou não, eu não abro mão. E de fato é algo que é importante para revenda, mas esquece a parte da importância. Então pense na parte ambiental. Ambientalmente é importante que você tenha, porque tem a questão do não acesso, né? Evitar essa abertura de boca de vidro para usar régua, evitar algum tipo de contaminação, porque não só o ATG, geralmente quem instala o ATG, que é o sistema de medição, instala junto o monitoramento intersticial, que é a verificação de vazamento. Esse é o valioso do meio ambiente. Porque quando eu coloco essa sonda que verifica esse vazamento de combustível, o tanque ele é jaquetado, né? A gente chama de parede dupla, né? Então, se houver algum rompimento da primeira parede e caiu na segunda, apita um sinal para mim lá no escritório. Opa! Tem alguma coisa acontecendo. Exato. E mesmo que seja um dano, o dano é menor. Porque eu identifico e consigo resolver mais rápido. Então, é importante que isso aconteça. Jonathan, mas o tanque é de aço galvanizado, parede dupla, não rompe nunca. Amigo, não dá para pagar para ver. Tá enterrado no solo, muita coisa para acontecer. A instalação dele pode ser inadequada. Assim, enfim, existe a oxidação também que a gente tem que levar em consideração, apesar do tipo de material não permitir muito, mas eu tenho que levar isso em consideração. Eu falei que o material não permite muito, mas olha que interessante. Estive conversando com especialistas de tanques no passado e a forma do aterramento dos tanques, feita de forma incorreta, estava facilitando a oxidação do equipamento. Isso é bem interessante falar sobre instalação, né? Então, sim, olha como é que esse monitoramento é valioso. Então, como eu estava aterrando, ele estava causando um efeito por conta de energia, enfim, e esse tipo de efeito estava causando essa deteriorização mais acelerada do tanque. Uhum. Se não tem a medição de interstício, eu nunca ia ver isso, porque, ele vai durar seus 20 anos mesmo, não tô nem aí, não. Tem que ter um monitoramento, isso é importante. Além também, Karen, dessa drenagem do fundo do tanque, que ela é muito importante para eu garantir, agora eu não tô falando nem tanto de equipamentos, né? Mas da qualidade do meu produto. E quando eu faço isso, também verifica a situação do tanque, aí que vem um ponto importante. A drenagem, a própria legislação que foi criada para poder fazer isso, né? Para poder fazer essa obrigatoriedade da drenagem, ela diz o seguinte: se for possível drenar o tanque para tirar as impurezas, eu dreno. Se não for possível,
eu tenho que promover a limpeza do tanque. É isso que eu ia te perguntar agora. Exatamente. Então, assim, é uma forma de avaliar a situação do meu tanque de combustíveis. Então, a limpeza do tanque, eu fazendo essa drenagem com frequência, eu vou conseguir avaliar a qualidade, verificar se é possível retirar as impurezas. Não sendo possível, eu consigo também fazer avaliar a necessidade de limpar o tanque, que é uma limpeza importante, uma limpeza que os próprios fabricantes dão essa periodicidade de limpeza, de acordo com o uso, de acordo com o volume trafegado naquele local. Então, isso é importante também que seja preconizado. Vamos supor que eu também vá mudar de combustível, é uma boa oportunidade, né? Eu estou usando, sei lá, diesel nesse tanque, vou começar a comercializar etanol. Poxa, uma bela oportunidade de fazer a limpeza do tanque para poder manter a qualidade do produto, manter a segurança do cliente em relação a essa aquisição desse produto que vai colocar a partir daquele momento. Então, aproveitar as oportunidades para fazer aquilo que tem que ser feito, manter meu tanque em estado de conservação. Então, resumindo, eu tô fazendo um resumo no final para poder fechar, que é muita informação, né? Primeira coisa, a questão relacionada à medição eletrônica, que isso vai te ajudar muito em relação a verificar estoque, também verificar alguma situação. Essas medições, Karen, ela tem sondas que verificam água. Então ela identifica se tem presença de água no tanque. Eu não preciso nem colocar uma régua com pasta d'água, não tem que drenar. O próprio sistema vai te falar se existe água ou não. Tem vários equipamentos que já tem sonda de água, de identificação de presença de água no tanque. Isso é valiosíssimo. O monitoramento intersticial, que é a questão do vazamento, e também essa inspeção do tanque, através do combustível, da forma que tem contaminantes dentro dele, para verificar a necessidade de fazer a limpeza desse recipiente, né, desse tanque de combustível que tem no posto de combustíveis. Bacana, muita coisa, né? E a gente nem falou ainda tudo, né? Ainda nós não falamos ainda de extintores, de hidrantes, dentre outros equipamentos ou instalações do posto. Mas, Jonathan, a gente encerra aqui o nosso conteúdo de hoje, porque é muita coisa. A gente sabe que a gente está trabalhando aqui uma minissérie, então a gente deixa esses conteúdos para a próxima semana. Obrigada mais uma vez pela sua participação aqui. Karen, obrigado pelo convite mais uma vez. A próxima agora a gente vai falar talvez sobre a parte de segurança, né? Exatamente. Que são equipamentos de segurança no empreendimento, que são equipamentos também, que muitas vezes também são negligenciados, eles terceirizam a obrigação. Contratei alguém para olhar o extintor na validade, mas quando o fiscal for, ele não vai perguntar se tem uma empresa contratada para olhar, vai perguntar para você. Então, uma série de detalhes que a gente tem que observar e vai ser muito legal poder falar sobre isso em breve com vocês. Por enquanto, obrigado, até mais. Obrigado, Karen, pelo convite. Forte abraço a todo mundo. Pessoal, então é isso. Segura aí a ansiedade, que na próxima semana a gente fala sobre esse conteúdo que o Jonathan já deixou aqui um spoiler. Até a próxima semana e tchau, tchau.